Então, nós vamos dar por iniciada essa palestra. Hoje, nós vamos estar falando de transição planetária, primeiro tema. Essa transição planetária começou em 1951. Segundo o plano espiritual, dura 200 anos. Então, quer dizer que 2151 terminará a separação do joio e do trigo. Então, aqueles que vão mostrando para o conselho kármico que não tem oportunidade nenhuma, possibilidade nenhuma de alcançar o mínimo necessário para cursar uma escola multidimensional que a Terra está entrando, esses estão sendo direcionados a um desencarne coletivo para que possa ir para outras moradas do Pai, não mais aqui nessa transição planetária. Só vão ficar aqui aqueles que atingirem um referencial mínimo. E o que é esse referencial mínimo? É aqueles que estão se esforçando, aqueles que estão fazendo por onde exalar o amor incondicional, aqueles que estão com intenção e lutando para perdoar, aqueles que não têm a maldade, não vibra com a infelicidade do seu semelhante, aqueles que estão, de alguma maneira, procurando fazer alguma coisa para ser uma pessoa melhor a cada dia. Estes terão uma oportunidade muito grande para cursar a escola multidimensional aqui na Terra. Será uma escola onde não haverá esses irmãos trevosos junto daqueles que ficarão. E se hoje fosse o término da transição planetária, somente 15% da humanidade passaria para essa nova era. 85% não passaria, por causa de não trabalhar o lado espiritual, por causa de negligência das coisas divinas, por causa do embrutecimento na sedução da matéria. E perderão grande oportunidade, como alguns ou muitos perderam na passagem de Leão para entrar até Aquário, onde nós estamos, perderam essa oportunidade de evoluir e vieram como exilados de capela. Passaram 10.800 anos, desde Leão até Aquário, e nós estamos entrando em Aquário. Poucos fizeram alguma coisa. Por isso, daquela frase, muitos chamados, poucos escolhidos. Então ainda dá tempo para que nós possamos fazer algo altruístico em rumo à ascensão. Se não ascender agora, pelo menos que adquiramos um fator mínimo para que possamos cursar essa nova fase, essa nova era aqui na Terra. É uma nova era de compaixão, uma era de transmutação, na qual o Saint-Germain está na frente desse trabalho, nesse início, nessa alavancada da nova era. Então, Jesus ficou 2000 anos como diretor na era de peixe, 2160 anos. E passou a chave para Saint-Germain, que vai ficar agora na era de Aquário, sendo o diretor planetário. Mas Jesus acumulou função, ele estava e está como soberano do universo local de Nébadon. Ele que governa todo o nosso universo local de Nébadon, que é muito grande, muito. E mesmo assim, ele acumulou funções sendo diretor espiritual. Ele gosta muito desse planeta, acha esse planeta muito bonito, mas muito denso, onde ele se propôs ajudar a humanidade. Não só quando ele se encarnou aqui,
mas depois também ajudando ele e a querida mestra Maria Madalena. Então nós vamos ler um trechinho dessa transição para que possamos comentar o que a espiritualidade vai nos falar. Transições. Em toda a história dessa civilização ocidental, sempre houve a predominância no inconsciente coletivo da deturpação das ideias inovadoras divinas. O homem comum, que sempre habitou o planeta, sempre demonstrou, como demonstrará até os dias atuais, a mesma postura egoísta, onde as iniciativas coletivas, altruísticas para o bem comum, continuam sendo delegadas a segundo plano. Todavia, os seres mais abnegados e fraternos se unem em um único propósito de levar a luz a todos quantos possam recebê-la, a fim de amenizar o sofrimento alheio, seja oferecendo apenas um abraço fraterno, ouvindo suas queixas, dores e anseios, seja trazendo elucidações engrandecedoras, provinda da esfera divina. Não obstante, a grande maioria encarnada procura pura satisfação interior, revelando-se através de posturas não dignas. A luz não desiste em levar alento a todos os necessitados, tanto os que procuram quanto até mesmo aos que a negam. A rejeição da luz se encontra no âmago de cada um, e cada um navegará nos oceanos da sua mente e do seu coração. Todos colhem o que plantam. Não há escapatória. Para toda ação, uma reação é imediatamente revelada, não havendo mais, atualmente, tempo prolongado para mudanças que, fora desta época de transição, energética, levará toda a encarnação para ser consumada. Mudança de era, de peixe para aquário, de dirigente Jesus, mestre Sananda, para Saint Germain, troca de humanidades, seres embrutecidos versus crianças de luz, transformando os paradigmas do inconsciente coletivo, preparando o terreno para a implantação dos valores cristalinos e fraternos da nova era de luz, que significará profundas normas de conduta realizadas através da transparência do amor, da ética, da fraternidade e do amor incondicional a todos os seres. Amor este libertador da frequência negativa e impulsionador da boa vontade, da alegria e do perdão. Que aqueles que já estiverem prontos possam dar as mãos em atitude fraterna e seguir em frente na senda do amor do Pai Maior. A todos o meu amor, querido e amado Lorde Metatron. Então, é sabido que essa transição é penosa, custosa, difícil de ser encarada, mas muito salutar, muito apropriada para quem quer crescer. E quem não quer crescer fica dando tiro para todo lado. Aí alguém possa perguntar, por que está se vendo mais
crimes brutal, está se vendo mais drogas, está se vendo mais prostituições, está se vendo mais não tendo muito valor moral, espiritual, por causa da separação do joio e do trigo. Esses irmãos que não estão atingindo um referencial mínimo, eles estão percebendo que está ficando feio as coisas para eles. Então eles estão dando tiro e querendo levar o máximo com eles para essa autodestruição. E aqueles que estão engajados na luz estão cada vez mais trabalhando na aceitação, resignação, na paciência, na fé, está procurando perdoar mais, porém é muito pequeno esse número, 15% que estão trabalhando nesse sentido, porque muitos são os chamados, poucos são os escolhidos. Então que nos enquadremos nesse poucos escolhidos e possamos não só evoluir, mas ajudar tantos que estão equivocados a respeito do princípio de uma lei cósmica universal divina. Então, nós estamos experimentando transmitir ao vivo, porque à tarde não teve sinal e foi muito prejudicada a transmissão à tarde. E nós estamos vendo se vai dar certo. Agora parece que o sinal está firme. Então nós mudamos de lugar o roteador. E quem está em casa também, se quiser fazer alguma pergunta, e se eu puder ver a pergunta, eu procuro responder. E aqui aberto para pergunta. Por favor. Então, o irmão está perguntando, sabido que houve 3 rebeliões muito antes de Cristo estar aqui conosco. E essa rebelião, a mais expressiva, foi de Lúcifer, com Daligácia, Caligácia. E essa rebelião, ela estava ligada sim com draconianos, reptilianos, tudo civilização muito atrasada, que o governo oculto aproveita dessa ignorância para implantar o sistema nocivo a um crescimento espiritual. Então essas rebeliões, ela deixou sequelas em muitos seres e que hoje estão passando por vicissitudes muito puxadas, penosas, e até o Lúcifer está tendo a oportunidade de reparar os seus erros. Se tiver muita força de vontade, muito querer, ele vai conseguir. Ele, pelo que me consta e é sabido, ele está talvez se esforçando mais para se engajar na luz outra vez do que o Hitler. O Hitler com muito pouca possibilidade de voltar para a luz. Ele tem grande possibilidade de se autodestruir na sua personalidade, não como espírito. Mas isso é na providência divina, isso é o conselho kármico que está vendo, não cabe a nós estar especulando até, que mandemos muita luz para esses irmãos que se equivocaram no seu caminho ascensional. Então, essas rebeliões deixaram sequelas, sim, e tantos mestres estiveram, estão e estarão conosco para nos ajudar a sair dessa atmosfera densa
E esse planeta, ele é um planeta propício para isso, tridimensional, de provas e expiações, onde acontece muita coisa aqui, muita mistura de raça, muitos seres embrutecidos ainda no instinto, saindo de uma espécie de reino, entrando para uma personalidade no reino humano, vem muito embrutecido como instinto animalesco. E essa mistura ocasiona uma grande dificuldade, mas essa dificuldade é que se torna um bom marinheiro, para aqueles que queiram aprender na diversidade. Então, para se tornar um bom marinheiro, é necessário que o mar esteja revolto. E a maior parte do tempo, aqui na tridimensão, está revolto esse mar. Esse mar está nos propiciando uma oportunidade muito grande de sermos um bom marinheiro, não aquele da Lagoa Rodrigo de Freitas, puxando barquinho, mas aquele que se qualificou com essa diversidade. Então, que ao invés de reclamar, ao invés de ficar com medo, ao invés de ficar revoltado, que possamos tirar lição para o nosso fortalecimento, que possamos, diante desse caos instalado, diante dessa diversidade, numa dualidade necessária, que possamos não só crescer espiritualmente, mas estender a mão aos nossos irmãos que ainda estão precisando de uma violeta na janela, um livro, uma palestra, um incentivo, porque muitos não são da índole má, estão equivocados na ignorância. E basta uma alavancada, um empurrãozinho, para que eles possam despertar, e muitos de nós nos despertamos desse jeito, com algum empurrãozinho, com algum incentivo. Por que não ajudar? Quem mais? Respondeu? Quem mais? Então vamos ver alguma pergunta aqui. Como atuam as falanges de luz para nos ajudar a passar por fase tão difícil? Os mestres, eles estão junto de nós, não é para resolver os nossos problemas, como muitos segmentos religiosos ensinam para os seus fiéis. Tenha fé no mestre que ele vai resolver os seus problemas. Tenha fé em Deus, em Jesus, seja lá em quem for, que vai te trazer prosperidade. Eles estão equivocados nessa postura. O que os mestres estão junto de nós para nos orientar, quando assim queremos sintonizá-los com eles e receber intuitivamente. Quando a gente está no fundo do poço, precisando de ajuda, vai ter sempre um mestre estendendo a mão. Principalmente esse querido mestre Sananda, nos levantando e mostrando o caminho. Eu nunca vi, porque nunca meditou, porque nunca silenciou a sua mente concreta, sempre trabalhou com ego negativo. Fica muito difícil para ouvir a intuição, o sinal que os mestres nos dão. Então, quanto mais nos sutilizaremos, mais sutil para perceber essa conexão intuitiva com os mestres. Então, eles estão ao nosso alcance para nos ajudar a levantar quando estivermos caídos, para nos orientar qual caminho a seguir e para dar conforto através do abraço fraterno, através da energia do amor, nos confortar, nos acolher, nos pegar no colo e nos acariciar. Mas quem tem que caminhar somos nós.
que não fiquemos pedindo a Deus para que Ele e seus mensageiros resolvam os nossos problemas. Que possamos pedir intuição para que possamos acessar métodos, caminhos mais claros e conscientes para que possamos resolver esses problemas, porque nós estamos aqui exatamente para isso, numa escola de mestre, adquirir maestria com a adversidade, e eu não posso me envolver com os problemas, eu preciso aprender a resolver os problemas, é bem diferente. Então, e muitos querem se livrar dos problemas e trazer prosperidade. E esses falsos profetas aproveitam dessa ignorância que a maior parte do ser humano se encontra e fica induzindo para barganhar com Deus. Traga dízimo que Deus vai trazer uma Lamborghini para você. Agora estão pedindo o carro, traga o documento e deixa o carro para a igreja. E que um dia você vai ganhar uma Lamborghini de Deus. Isso, muitos caem nessa teia, muitos ficam achando que é por aí, e não é por aí. É através da conexão sincera com Deus, através da sinceridade de propósito, sem barganhar com Deus. Eu quero trabalhar na luz porque eu tenho amor e compaixão para ajudar o meu semelhante. Não, eu quero trabalhar na luz porque minha vida não está boa, quem sabe vai melhorar. Isso é barganhar com Deus. Então não é assim que se conecta com Deus. Então nós precisamos rever muitos pedidos, conexão com Deus. Nosso sistema solar abriga uma humanidade mais evoluída que a nossa, abriga, principalmente nas Pleiades. Os pleiadianos estão nos ajudando e muito nessa transição planetária. Principalmente essas crianças cristal estão vindo a maior parte das Pleiades. São seres de luz, são mestres, são mentores que foram muitos mentores de muitos que estão aqui encarnados e hoje estão vindo de carne e osso para cumprir uma missão aqui, ajudar a impulsionar essa nova era. Então vai saindo um irmão equivocado, um irmão que não quer se esforçar para evoluir, e vai entrando uma criança de luz. E passando essa revolução que começou em 2012, vai estender até 2042, são 30 anos de revolução de paradigmas e conceitos, e essas crianças já estarão aptas daqui, quando chegar 2042, para assumir responsabilidade no governo, para tomar decisões mais fortes. Aí devagarzinho nós vamos saindo desse estado de revolução, nós vamos caminhando para um despertar de uma consciência coletiva. Então, que essa mexida, chacoalhada, é para que nos tire de cima do muro, é para que nos ajude a despertar. É uma quanta da falange trevosa, é uma quanta de luz chegando até nós, tudo para nos tirar de uma inércia. Então, com isso, nós vamos aprendendo, crescendo, ajudando, resgatando e exalando cada vez mais a nossa luz. Quem mais? Alguém comentou que não está ouvindo o que está perguntando. Nós estamos com problema com o microfone, já também estamos providenciando para instalar um cabo direto para não dar microfonia, alguma coisa nesse sentido, para melhorar. Então nós estaremos colocando o microfone. Enquanto não, eu vou respondendo as perguntas, que são muitas daqui. Então, quem mais?
Ué. Então, o corpo físico, o irmão perguntou, no nosso sistema planetário solar, existe algum planeta que tem corpo físico? Não, só o nosso. Só a terceira dimensão que tem corpo físico. Então, fora do nosso planeta, Urântia, a Terra, não tem nenhum no sistema solar com corpo físico. Se a NASA achar que vai encontrar algum, ela vai perder muito tempo. E se ela quiser encontrar alguma outra civilização, ela precisa se associar com a espiritualidade, saber e aprender que é um holograma, um desdobramento dos corpos superiores, consciente num holograma. Aí sim ela vai perceber até colônia espiritual em cima de cada metrópole. Enquanto isso, não. Então, esses seres de luz que estão chegando, eles não são, eles vêm de um lugar que não tem o corpo físico, na morôncia, já está no terceiro, quarto, quinto estágio da morôncia, que já não tem mais o corpo físico, e eles vêm encarnar num corpo físico. E por que eles conseguem? Porque quando eles tiveram uma passagem num corpo físico, eles se evoluíram, adquiriram a iluminação, e os corpos inferiores, que são astral inferior, astral superior, mental inferior, mental superior, sem anomalia, depois de burilado, depois de ter feito reforma íntima, ele reacoplou num corpo superior, que é o búdico. E ficou alojado esse perispírito no búdico, que é um dos corpos superiores, que não tem anomalia. Eles foram para o mundo das mansões, evoluíram, cresceram espiritualmente, foram para o mundo moroncial, e do mundo moroncial estão vindo como missão encarnar num corpo físico, sem abertura do campo emocional, sem egoísmo, sem essas crianças, elas vêm livres dessas paixões e desejos, má ilusão, elas vêm já preparadas para ajudar essa humanidade a adentrar no mundo multidimensional. Elas têm muito amor no coração. Ué. Então, por que a necessidade de um corpo físico na terceira dimensão? Nós sabemos que ondas, elas fazem esse movimento, até sofrer um colapso. E esse colapso, elas se transforma em partículas, conhecido 22 ou 23 partículas. E essas partículas dão forma, ela se materializa num corpo, dando forma na matéria. E com isso, essa matéria passa essa experiência estando materializado e trabalha para sofrer um salto quântico consciencial. Esse salto quântico volta às ondas, volta para mundo quântico, para mundo que não precisa desse corpo físico. Então é uma experiência valiosa, onde os senhores da luz, os construtores, perceberam que haveria necessidade de cada extensão de alma ou personalidade ter uma passagem, uma experiência como uma energia condensada, no nosso caso. E aí nós viemos. E essa energia condensada tem um duplo etérico. E esse duplo etérico, ele faz com que sintamos dores. Tanto é que quando aplica alguma anestesia, alguma coisa, dilata o duplo etérico para que nós não sintamos dores. É por isso que tem alguém que treina essa elasticidade desse duplo etérico para não sentir dor, e consegue, sem anestesia.
eles fazem um trabalho mental, psicológico e conseguem afastar esse duplo etérico e não sente dor. Pode cortar, pode fazer, dar martelada, alguma coisa. Nós vemos bastante exemplos por aí. Então, esse duplo etérico, ele faz com que a gente seja cutucado com vara curta, para a gente aprender ou com amor e sabedoria, ou com sofrimento e a dor. É uma forma da gente sair de uma inércia, porque o estado que nos encontremos, geralmente a gente dá muito valor à saúde quando está muito doente. Esse é a forma da personalidade se manifestar. Então precisa dessas quantas. Agora, mais detalhes eu não posso dar, porque foram programados para que nós pudéssemos ter todas as experiências, dentre elas essa encarnada num corpo físico. Tá bom? Quem mais? Então, na terceira dimensão, quantas encarnações uma personalidade? Nós estamos como personalidade ou extensão de alma, mas somos o Espírito, nós somos a Mona, nós somos a luz divina, nós somos o amor, a vontade, nós somos o desígnio imutável. Isso nós somos, mas estamos numa experiência como ser humano, como personalidade. E nós aproximadamente 250 reencarnação é o limite para que um ser possa adquirir uma iluminação. Geralmente se consegue até 150 reencarnações. É percebido através da espiritualidade que não muitos, alguns conseguem 70, 80 adquirir a iluminação. Com muito esforço, com muita dedicação, consegue. Mas a média, segundo o plano espiritual, 150 encarnações, tendo um limite de 250. Quem não atingir, aí talvez vai para a segunda morte. É porque perdeu todas as oportunidades e se embruteceu e não aproveitou. Passamos para a terceira dimensão. Não. Essas reencarnações é desde quando saímos do reino animal e adentramos para o reino humano. Então aí começou a reencarnação, porque antes do reino, enquanto estávamos no reino, nós estávamos como almas grupal. E quando se torna um animal doméstico, recebendo muito amor, ajuda esse animal a sair da alma grupal para entrar numa individualização. Entrando na individualização, ele já começa a trabalhar com consciência, saindo do instinto para a consciência. Entra no reino humano, ele vai trabalhar para expandir a sua consciência, até atingir uma consciência crística. Atingir uma consciência crística e vivenciou, ele adquire a iluminação. E é bom que tenhamos essa compreensão. Quem nos protege é a nossa própria luz. Quanto mais transmutarmos sentimentos negativos, mais aflora a nossa luz. Mais a Kundalini se manifesta, resplandecendo a nossa luz, abrindo lótus de 1000 pétalas, formando o chakra governador, que por sua vez vai formar o Antakarana, a ponte do arco-íris, que por sua vez vai receber código dos logos planetário, solar, galáctico, universal e cósmico. Nós vamos recebendo e isto é sabedoria. À medida que nós vamos decodificando num cumprimento da nossa missão, exalando amor e a compaixão e etc., nós vamos decodificando todos esses códigos.
Isto é crescer em luz, isto é resplandecer a nossa luz, isto é aumentar de oitava normal para oitava superior. Isto é a nossa proteção. Não se iluda com banho de descarrego, com arruda atrás da orelha, porque tudo isso é primitivo. Tudo isso. A gente nota o quanto que ainda muitos povos lidam com rituais e ficam aqui, ali, e coloca aqui, faz isso e faz aquilo, e dificilmente tem condições de perdoar, constantemente falando mal dos outros, constantemente com inveja, com procrastinação, maledicência. Isso é hipocrisia, isso é enganar a si próprio. Então nós precisamos fazer essa reflexão e sair desses paradigmas, conceitos arcaicos e adentrar no novo. Essa é a grande oportunidade que nós estamos tendo, principalmente encarnado num corpo físico. E muitos de nós gastando energia com coisas bobas no nosso dia a dia, energia, abrindo o nosso campo emocional, desgastando e precisando muito tempo de descanso noturno para recuperar a energia perdida através da abertura do campo emocional, não da perda de energia do físico propriamente dito. Bastaria 2 horas se não nos envolvêssemos tanto emocionalmente. Mas como a maior parte da humanidade ela se envolve muito emocionalmente, ela precisa de muito tempo para recuperar. Quem mais? Oi. Então, o irmão perguntou que é sabido que o tempo só é medido na tridimensão, e está certo. E fora da tridimensão, em mundos de oitava superior, é o atempo, não tem tempo. E para que é o tempo na tridimensão? Para a gente aproveitar cada segundo, para a gente orar e vigiar, para a gente... Uma vez eu falei assim para o plano espiritual, olha, será que não dava para vocês mexer com os pauzinhos, aí aumentar o dia de 24 para 48? Não dá tempo para nada. Para eu ler um livro, para eu deito, acordo, faço alguma coisinha, já está na hora de almoçar, faço outra coisinha, já está na hora de deitar, e tem muita coisa para fazer. E sabe o que eles falaram? Procura se desgastar menos emocionalmente, que você vai dormir menos, vai sobrar mais tempo para você ficar acordado fazendo suas coisas. E aí que veio essa explicação, que a gente dorme muito porque se envolve muito emocionalmente. Então você quer fazer mais coisas, se desprende menos de energia emocional, fecha seu campo emocional, que você vai dormir menos e você vai sobrar muito tempo. Então foi uma explicação muito bendita. E cada vez a gente procura se satisfazer diminuindo o tempo, de 12 passar para 10, de 10 passar para 8, de 8. O jovem não, o jovem, o seu metabolismo precisa de mais. Mas quando atinge uma idade dos 30 para cima, já começa a ter possibilidade de diminuir, caso queira aproveitar mais o tempo. Quem mais? Estamos assistindo formas violentas de comportamento. O que está havendo? Por que tanto sofrimento? Esse sofrimento que a gente está percebendo é único e exclusivamente por causa da ignorância de muitos, porque a dor é necessária e o sofrimento é opcional. E quando a gente
deixa esse opcional tomar conta de nós, é porque nós estamos negligenciando muito a lei cósmica universal divina baseada no amor incondicional. Quando a gente começar a despreender da sedução da matéria, das coisas terrenas, a gente vai ver que está eliminando o sofrimento da nossa vida. É muito ligado diretamente ao apego material e afetivo. O sofrimento, ele vem mais do apego material e afetivo. Então, à medida que nós começarmos a desprender desses valores terrenos, está aqui não ter para viver e não viver para ter, está aqui não codependente, estar aqui não fazendo parte disso aqui, aproveitando disso aqui, fazendo parte das coisas divinas. Está aqui sem fazer parte. Quando falamos não fazer parte, é não se envolver emocionalmente, não tomar partido. A política está ruim, eu não posso me revoltar, eu posso estar indignado, mas não me revoltar. A revolta baixa as vibrações. Então, quando eu me revolto, eu estou aqui fazendo parte disso aqui, tomando partido. Não, se a coisa está ruim, a política está ruim, eu preciso me politizar. Eu preciso me fortalecer e fazer a minha parte. Não ficar chorando, lamentando porque está isso sem agir. Agindo numa democracia, no equilíbrio, na harmonia, no amor e no controle, isso são matérias para que eu possa crescer espiritualmente. Então nós precisamos ter uma visão diferente do mundo na qual vivemos. A realidade que temos muitas vezes é o que os olhos veem. E na verdade não é isso. É que a compreensão do meu ser percebe, não o que meus olhos veem. O que meus olhos veem é tudo ligado. Meus olhos veem o que uma pessoa fez de errado para mim. O meu coração, a minha essência, vê as coisas boas que ela fez para mim. E geralmente a pessoa faz 98 de coisas boas e duas coisas de coisa ruim. Ela não presta porque fez duas coisas de ruim. Isso é os olhos. O ego se melindra, o ego quer revidar, o ego quer tudo perfeito para gente, mas para a gente fazer para os outros, não. Oi, meu. Fez mal energeticamente ou fisicamente? Sim. Então vamos explicar. A irmã está dizendo que uma pessoa fez tanto mal para ela que prejudicou vários setores na sua vida. Então, e ela está perguntando, e como que a gente faz para perdoar uma pessoa que fez tão mal para a gente? Será que a gente vai perdoar e ficar sofrendo o mal que ela nos deixou e ela vai ficar livre através desse perdão? Não. Não. E como que funciona? Funciona que se você guardar raiva, rancor, ressentimento de ingratidão, sentimento de algumas coisas, você está preso àquela energia. E nunca esquecer de tudo que alguém nos fez é porque um dia nós fizemos para essa pessoa.
Nunca, nunca esquecer disso. Não é à toa, nada chega até nós sem que haja um significado de reparo, de aprendizado, de fortalecimento. Isso daí é ponto pacífico. Nós precisamos acreditar nisso, porque o que é do boi, a vaca não lambe, o que é da vaca, o boi não lambe. O que tem que ser para nós, o cosmo conspira. Então, não por isso que você vai ficar como uma vaquinha de presépio, aceitando e fazendo só assim. Tá bom, pode fazer, eu sou forte, eu aguento pancada. Não, quem não sabe defender os seus direitos não são dignos de possuí-los. Você vai colocar limite nas atitudes da pessoa sem ter raiva dessa pessoa, sem ressentimento dessa pessoa, porque isso é a coisa mais importante. Porque se a gente ter raiva, ressentimento de alguma pessoa, nós estamos com vínculo com aquela pessoa, enquanto não resgatar essa barreira, não cortar, não resgatar isso, a gente fica preso, volta até no mesmo lar. Então procura nessas horas usar a consciência crística. E eu peço perdão por todos os erros que eu cometi para essa irmã, tal, e eu emano muita luz para ela. Essa luz vai fazer com que ela perceba do mal que ela está cometendo. Não para ela ficar no bem bom, sair de todas as provas e expiações. Tudo que alguém faz, tudo que a gente oferece ao universo, ele nos retribui da mesma forma. Então não é você que vai vingar com suas próprias mãos, é o conselho kármico que vai mostrar para ela o que ela precisa para evoluir. Ela vai escolher resgatar aquilo. De jeito nenhum. Você precisa lutar pelos seus direitos, mas nunca com raiva, nunca com vingança. Isto sim, isso atrapalha. Mas fora disso, não. Fora disso, você fica vinculada naquela energia, você vai sofrer muitas consequências. Isso. Então, mas mande muita luz, que esse é a maior defesa. A maior defesa que possamos ter é atacar com amor. Com amor. Se atacar com raiva, fica preso essa energia, se alimenta o outro lado e fica um Oriente Médio. Bomba para lá, bomba para cá. E haja encarnações. Haja encarnações. Então, que cortemos o mal pela raiz. Quem mais? Está começando, muito bem. Oi. Nas cidades, nas colônias? A irmã perguntou, e nas colônias espirituais? A gente continua evoluindo? Também. Não como encarnado, mas também evolui. Lá é mais uma preparação para que você venha cumprir com as suas vicissitudes aqui como encarnado. Mas o André Luiz está na colônia, nosso lar. Ele está passando um tempo lá, depois vai reencarnar e continuar a sua escalada espiritual. Ele está evoluindo. É lógico que não tem tempo perdido, mas mais é para preparação para uma reencarnação do que propriamente para uma evolução. A evolução é mais aqui encarnada. Quem mais? Tem, e como? E como? E a irmã está falando que no livro Violeta na Janela, diz que as crianças vão para essa colônia espiritual, e lá aprende, estuda, evolui. E como? E como? Tem estudo. Nós, quando passamos por uma colônia espiritual, nos preparamos muito para enfrentar as vicissitudes de uma encarnação. Como que procede? Nós
chegamos numa colônia depois do processo de Barlow, demorando, cada um demora um tempo, muito ligado diretamente com o que a família está sentindo, porque muitos ficam no torpor de tanta atração de sentimentos de tristeza dos encarnados. Eles precisam ficar um tempo bom no torpor para não sofrer esse impacto energético dessas vibrações que recebe da Terra para lá. Então, sabendo disso, quanto mais amor enviarmos, quanto mais chorar por desabafo e não por tristeza, é melhor para ambos os lados. Então, esse irmão, ele vai para uma colônia espiritual, ele chega lá, ele tem o tratamento do seu perispírito, que ficou com algumas sequelas nesse desencarne, ou até por alguma doença. Ele passa por tratamento e vai entrar em escola, trabalhar em hospital, vai ajudar. E com isso ele vai se aprimorando. Chegou no final do curso dele numa colônia espiritual, ele vai confrontar com o conselho kármico. E o conselho kármico vai mostrar as pendências adquiridas em várias encarnações. Essa é a sua pendência. Para você crescer espiritualmente, você precisa resgatar. E o preparo que nos é dado nessa colônia, a gente quer escolher para resgatar tudo numa encarnação. Não, eu quero passar o que o diabo passou, eu quero passar a maior prova para eu me livrar rápido disso aí. O conselho kármico, vem cá. Até aqui você pode, mais disso não é possível, você não consegue. Por isso, daquela frase, a cruz que Jesus lhe dá nunca ultrapassa o limite das suas forças. Então a gente vem na dosagem certinha, da qual escolhemos e precisamos resgatar. E muitos espertinhos serram a cruz para ficar mais leve, dá uma desperto serrando a cruz. Tem até uma historinha que chega num precipício, vai colocar a cruz, não tem o tamanho certo, precisa voltar outra vez para cumprir suas vicissitudes. Então, a gente vem predisposto a resgatar, e chega aqui e vai se enfronhando na sedução da matéria, e vai esquecendo, e vai perdendo aquela vontade firme do propósito divino. E com isso nós vamos entrando nas paixões e desejos, má ilusão. E aí cada vez vai ficando mais difícil o cumprimento da nossa missão, o resgate, o aprendizado. E vai precisando aumentar o número de reencarnação, porque nós não fizemos por onde daquilo que fomos preparados. Então tem gente que chorando, gritando, sofrendo, mas ela não desiste, ela vai firme. Ela percebe internamente que aquilo não foi castigo divino, foi pedido para Deus para que ela pudesse resgatar mais rápido. E tem aqueles que dividem em 36 vezes. Sabe? Vem numa colônia de fé, não faz nada, tá? Só quer sombra e água fresca, e vai empurrando com a barriga, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e fica perdendo a oportunidade bendita de encontrar mundos felizes, mundo que nos traz alegria, júbilo, compaixão, contemplação, um mundo que nos traz muita gratidão a Deus, porque aí nós vamos perceber qual foi o propósito divino. Não para a gente sofrer, mas para a gente aprender e resgatar todas as besteiradas que acumulamos na nossa caminhada. Quem mais? Eu não estou vendo pergunta. Aqui. Oi, minha irmã.
Tá bom. Então a irmã está perguntando o seguinte. Nasce aquela criancinha que a gente quer dar mordida na bochecha, é a coisa mais linda e tal, vai pegando uma certa idade, descamba ou para o mal, muitos nem liga mais para os pais, nem conversa mais com os pais, outros maltratam os pais, outros entram na droga, não têm a mínima consideração do sentimento dos pais, outros se engajam para um lado bom, amoroso. Por que essa diferença? Isso traz sequelas de outras vidas. Ninguém nasce aqui sem que esteja experimentado outras encarnações. Ninguém daqui é oriundo, foi criado por Deus e veio para a Terra. Ninguém veio direto para a Terra. Todos nós somos extraterrestres. Nós estamos numa passagem, de um ciclo aqui. Então a gente já teve uma experiência e trazemos um cabedal muito grande nas nossas costas. Então aqueles que passam por provas, expiações e mantêm numa linha, é que já trabalharam lá atrás. Já estão fortalecidos para enfrentar determinadas vicissitudes. E aqueles por pouca coisa se engajam nas drogas, maltratam o pai, é que estão ainda numa ignorância, que estão num estado primitivo de evolução, que ainda eles precisam escolher isso daí para experimentar, para eles saberem realmente que isso não vale a pena, não leva a lugar nenhum. E o que nos compete diante desses seres é muito amor. Esse amor ajuda a qualquer um embrutecido ou aqueles que estão enfrentando dificuldade e que são da índole boa, a crescer mais rápido. O amor. E nunca usar da revolta. Se seu filho não fala mais com você, não fique revoltado por causa disso. Indignação é normal, mas revoltado não. Com ele tem a razão dele. E nós devemos compreender e emanar muita luz. Então, cada um está num estágio de compreensão, num nível consciencial, que requer o respeito de ambas as partes. Então, o que ocorre também é que tem muitos pais equivocados que maltratam os filhos, que batem nos filhos, que dão uma educação, e também sabemos que nada é por acaso. Esse filho não está lá por acaso. Esse filho bateu muito no filho dele em outra encarnação. Então ele está passando por um experimento para poder discernir e crescer espiritualmente. Então, que tudo isso que a gente vê e que possa nos mexer com o nosso emocional é porque nós estamos nos revoltando, e a revolta não é bom, porque ela abre o nosso campo emocional. O que é aceitável é a indignação. Eu estou indignado, o que eu posso fazer para não permitir que ninguém tenha o poder de roubar minha felicidade, que ninguém tenha o poder de comandar a minha vida. Eu sou soberano, a minha poderosa presença de eu sou, não o ego negativo. Oi, minha irmã. Então, por que numa família vem uma pessoa com Down, ou fica tetraplégico? Não é por acaso. Esses pais escolheram em ajudar a aprovação que ele precisa passar. Nada é por acaso.
nada chega até nós sem que haja uma conspiração e um programa muito bem elaborado pelos senhores da luz. Então, não pensa que isso é ironia do destino. Nós temos um exemplo que nasceu um filho do Romário e ele nunca foi desses de demonstrar esse amor, ele sempre foi da gandaia e tal, e quando nasceu esse filho, ele começou a perceber o verdadeiro amor. Ele falou: o filho que eu mais amo. Ele deu essa reportagem. Eu adoro esse filho. Hein? Menina, né? A menina. Então, isso daí vem muito forte. Ele que escolheu para ajudar essa pessoa. Então, nada é por acaso. E a gente precisa usar de muito amor. Só desse jeito nós vamos conseguindo cumprir com aquilo que nós mesmos nos autoconvocamos. Agora vamos passar para outro tema. Errôneo sacrifício. Muitos sacrificam a própria vida quando se deparam com os obstáculos e sofrimentos pertinentes ao mundo tridimensional. No entanto, deveriam ter sacrificado suas paixões, vícios, egoísmo e desamor, disciplinando todo o impulso que não corresponde aos sentimentos fraternos do amor. Também deveriam ter sacrificado a revolta, o ódio, o orgulho e a dureza de coração, disciplinando maus pendores, escolhas e ações equivocadas. Deveriam ter se sacrificado em favor do próprio engrandecimento moral, ético e espiritual, agindo de conformidade com as leis divinas, dever de cada alma em processo de ascensão. Se tivessem analisado com atenção o porquê os sofrimentos, teriam compreendido ser um grande erro sacrificar a própria vida, em vez de buscar e aprimorar bons princípios, mesmo que longos e cansativos. O que deveriam ter sacrificado é a vigência do mal fazendo bem, do ódio usando amor, da mentira procurando a verdade e da violência irradiando energia de paz. Entretanto, revoltados não procuram entender que o encarnar na Terra é bendito estágio educativo, pois só na carne é possível as experiências que auxiliam despertar, renovar e fortalecer valores morais e espirituais. A cada renascer, as oportunidades de estudar, aprofundar, analisar, entender e vivenciar as lições que só o corpo físico possibilita. Se tivessem buscado o estudo sério, teria percebido que as vidas pretéritas sempre se revelam nas provas e atribulações como lições educativas não punitivas. Nas benditas encarnações pode-se fortalecer a honestidade, aplicando-a no dia a dia, usar do perdão, perdoando sempre, agir com fraternidade, auxiliando e amparando, irradiando o amor sem preconceito ou exigência. Felizes os que procuram se melhorar todos os dias, pois cegos são os que não desejam enxergar, e surdos os que impedem seus ouvidos de escutar. Sábios seriam se no lugar de sacrificar a própria vida, a empregassem para auxiliar e amparar o próximo e a si mesmo.
Mas, para isso, precisavam educar sentimentos ainda fragilizados pelo desconhecimento, como vaidade, ambição, egoísmo e orgulho, que impede o amor se integrar a outros corações, acendendo as luzes das almas. Se tivesse usado a força do amor e da compaixão através do trabalho caridoso, fraterno e respeitoso no silêncio meditativo, jamais teriam sacrificado a própria vida. Reflexão. Se cada individualidade nasceu da pura luz do amor misericordioso do Pai, por que alimentar as trevas da ignorância, sacrificando erroneamente a própria vida? O suicídio. Quantos não cometeram o suicídio e, lamentavelmente, quantos não cometerão? Nesse afunilamento, numa transição planetária, a tendência é de aumentar significativamente o número de suicídio. E aqueles que estão trabalhando por despertar de uma mente abstrata, numa consciência crística, que possa ser a pilastra de sustentação, impedindo que tantos irmãos equivocados cometam esse suicídio, dando uma palavra amiga, uma mão, um abraço fraterno, ouvindo. Isso é caridade, até de ouvir. Só fazer assim com a cabeça. Só de ouvir evitaria muito suicídio. Então, que nos lancemos nessa, para que possamos ser pilastra de sustentação, onde estivermos, com uma palavra amiga, nunca julgando, criticando, nunca apontando o dedo, e sim ajudando ele a perceber o seu potencial, enaltecendo os seus valores. E com isso ele vai chegando a uma conclusão que esses valores são mais fortes do que as deficiências, os sentimentos negativos. Então nós temos mais uns 5 minutos para perguntas. Deixa eu ver aqui. O nosso próximo estágio será necessariamente na Terra? Não necessariamente na Terra. O nosso próximo estágio poderá ser em outro local mais apropriado, de acordo com a necessidade de cada um. Então, quando vamos para uma colônia espiritual, tudo é visto, tudo é analisado. Não com ego negativo, porque se perguntar para o meu ou para qualquer um ego aí, lá, onde você quer cumprir sua missão? Aí eu quero cumprir uma missão numa praia que não tenha onda, eu quero ser salva-vida. Agora, alguém com uma consciência, querendo evoluir, não, eu quero ajudar na África, no Haiti, eu quero ser um mensageiro de muita luz para esses irmãos jogados na sarjeta, eu quero ajudar as crianças, eu quero isso, eu quero dar um passe, eu quero aplicar um jorei, um Magnify Healing, um reiki, eu quero abraçar, eu quero ser útil ao meu irmão. Então, esse já vem mais preparado para adquirir sua evolução espiritual. É assim que a gente evolui, conforme disse Jesus, fora da caridade não há salvação. Quem mais? Oi, meu irmão. Isso o que o irmão está falando, muitos governadores até queriam aprovar leis que ajudasse
numa educação de um povo, mas devido a uma força política faz com que prenda aquela população na ignorância, até para que eles possam ter força para manipulá-los, subjugá-los. Isso tem muitos seres assim, mas também se o povo tivesse mais capacitado, nenhum governante teria força, porque cada povo tem o governante que merece. Então, não pense que numa nova era ou num mundo mais adiantado, depois de 2040, vai entrar qualquer um lá e fazer o que quer. Não vai ter força política, porque a voz do povo é a voz de Deus. A força unida, a força reivindicando num processo de democracia, num processo. Hoje vai uma reivindicação, depois não vai mais. O povo é assim, é omisso, sabe? Não sabe o que quer. Fica só falando na esquina junto com o seu semelhante. Ah, está ruim isso, está ruim. O que você tem feito? O que eu tenho feito? Praticamente nada. Então isso é omissão. Isso não é um povo que lute pela sua cidadania. Então eles deitam e rolam, esses governantes. Então cada povo tem o governante que merece. À medida que nós vamos nos melhorando numa consciência coletiva, nós vamos tendo força para escolher seres da mesma naipe. Então é assim que funciona. Então, ao invés de querer modificar o governo, que nos modifiquemos, que nos melhoremos a cada dia. Isto sim, nós vamos ter governo à altura de uma consciência coletiva. Quem mais? Então nós estamos quase no fim das planações, lembrando que a iniciação cósmica será realizada no dia 3/9. Para fazer a inscrição, basta entrar no nosso site www.portaldesananda.com.br. E quem quiser fazer direto aqui é só falar com as coordenadoras. E também nós instalamos junto com a espiritualidade, nesse dia 5 e 6, o portal de Brasília. E já está essa energia rolando para que haja muita luz na mente, não só dos governantes, mas do Banco Central, da Caixa Econômica, do BNDES, das empreiteiras, da Petrobras, da Eletrobras e de tantos seres que estão envolvidos nessa falcatrua, que emanemos muita luz, que eles possam receber essa quanta energética e que possa tornar um país mais digno de se viver. Então vamos colocar o nosso mantra e acredito que deu certo a transmissão, porque até agora não interrompeu. Então nós vamos colocar o nosso mantra.